Oiá! Olá! Tudo bom com vocês? Vamos esperar uns minutinhos, o pessoal ir entrando. E aí, como que tá a noite de vocês de segunda-feira? Nossa, confesso, gente, que hoje foi corrido, viu? Tava tudo programado para sair o mais perfeito possível, tudo organizadinho, mas infelizmente as coisas acabam acontecendo aí fora um pouco do contexto, né? Ansiosa, a Rafa falou que está ansiosa. Eu percebi aqui que a Cris já entrou, então assim, para eu não fazer aqui a gente perder tempo, eu já vou pedir pra Cris entrar, vou te chamar aqui, tá, Cris? E aí você já consegue aceitar, tá bom? Vou convidar já ela. Cris, já te mandei o convite, tá bom? Vamos esperar aí pra Cris entrar pra eu poder falar um pouquinho também dela, né? Oi, Cris, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Larissa, mas não tô. Você está me vendo? Não, tá tudo escuro. Então, estou percebendo aqui. Acho que você tem que abrir a câmera. Vamos ver. Agora, deu? Agora deu, agora Está estou me te ouvindo? vendo. Então tá bom. Cris, Tudo bem, tudo Larissa? bem com você? Como que foi sua segunda-feira, seu final de semana? Tudo ótimo. Fim de semana com filha, netos em casa. Tudo bem, tudo Ai, que ótimo. delícia. E hoje foi meio corridinho, mas tudo ótimo. Ai, que bom, fico feliz. Bom, Cris, eu peguei aqui um pouquinho de algumas informações, né? Que eu quero passar para o pessoal. Claro que todo mundo te conhece. Quem nunca assistiu o programa da Super Dani, né? Eu assistia e amava, achava incrível. Até minha mãe fala assim: ai, coloquei várias coisas em prática aqui em casa. Que É, bom, bom, né? Que bom. pessoal. Coisa de dar. Isso. Bom, pessoal, então a Cris Poli, né? Ela é natural da Argentina, mora hoje no Brasil. Se eu estiver errando alguma coisa, você me conserta, né? Fala aí pra mim, fazendo Pode favor. deixar, pode deixar. E ela dedica aí a mais de 40 anos, né? Há 40 anos sobre a educação infantil, a estudos voltados para a educação infantil. Tem vários livros escritos, vale muito a pena cada um de vocês poderem aí adquirir esses livros, né, para poder ajudar no processo educacional. E o seu último lançamento vai ser sobre bullying, como prevenir, combater e tratar. É isso? Ele já foi lançado, ele está à venda na Amazon ou na Mundo Cristão, que é a editora, mas já foi lançado, faz um mês mais ou menos. Ai, parabéns! Eu já quero adquirir, porque eu acho que é um tema muito importante, né? Ainda mais hoje em dia que tem Hum. tantas crianças passando por isso. Eu vejo aqui na clínica diariamente, assim, né? O que mais traz sofrimento, principalmente para os adolescentes, que provavelmente passou em algum momento da sua vida. Cris, me conta pra gente um pouquinho como que foi para você ter saído da Argentina, vindo para o Brasil, ter ido para esse processo educacional. O que que você tem observado aí de dificuldade desses papais? Então, realmente, eu estou em educação desde muito cedo, comecei a trabalhar cedo lá na Argentina, com 18 anos, em escolas, aí eu casei lá, nós tivemos dois filhos, a gente veio aqui para o Brasil, aí nós tivemos mais uma filha, eu tenho uma filha brasileira, e depois de um tempo assim de adaptação da família e das crianças principalmente, porque eles eram pequenos, né? O mais velho que veio aqui tinha 3 aninhos e o outro fez um ano aqui, o Esteban, que você conhece, que você entrou em contato com ele, né? Sim. E aí depois de um tempo de adaptação eu comecei a trabalhar. Eu sou formada em educação, eu fiz toda a minha vida a escola bilíngue, então a minha área de atuação é através do ensino de inglês. Então eu fui trabalhando até que eu conheci através de uma aluna minha de inglês, uma aluna que tinha começou a frequentar uma igreja e ela foi curada da depressão que ela tinha.
Aí ela me convidou e aí eu comecei a frequentar as reuniões e eu me converti, né? Eu sou evangélica, me converti, depois se converteu meu marido, meus filhos. E depois de um tempo, assim, já vinculados com a igreja, frequentado e tudo, né? É, eu conheci, junto com os pastores lá da igreja, uma metodologia americana para um ensino bilíngue. E a gente trouxe essa metodologia para cá, para o Brasil, para implantar uma escola, para começar uma escola. A gente fez o treinamento nos Estados Unidos, nós oramos durante 2 anos aí para começar essa escola, e essa escola começou, é uma escola bilíngue cristã, que ainda está em funcionamento, e então eu, através dos anos e de toda essa metodologia e tudo, eu me interessei assim bastante por educação infantil, porque eu entendo que é fundamental para o crescimento, o amadurecimento do ser humano, a educação, os princípios, os valores que são transmitidos ou inculcados nesse período da vida do ser humano, nos primeiros 7 anos de vida dele, né? Sim. Então, eu comecei a trabalhar na escola, trabalhávamos com as crianças e também com as famílias, e a gente está fazendo um trabalho bem legal, assim, de integração da família com a escola, da escola com a família, o relacionamento dos pais com as crianças, e estava indo super bem tudo isso, né? E aí, no meio de tudo isso, veio o convite do SBT, né, para fazer o Super Nanny, me interessou a proposta, e aí eu aceitei, e eu comecei esse trabalho na televisão, que me conectou com muitas famílias, me deu a oportunidade de conhecer muita gente, ajudar muitas famílias também, viajando pelo Brasil todo, né? E então tudo isso aconteceu, foi indo e aí eu fui me especializando, eu fui escrevendo livros, assim falando para as famílias, para os pais, relacionamento com os filhos, tudo mais e principalmente esse foco da educação na primeira infância, né? Eu continuo acreditando que é fundamental, né? Sim. E então, aí eu comecei através depois, como consequência do programa, eu comecei a escrever os livros, eu comecei a dar palestras também e então, até que começou a pandemia. Quando começou a pandemia, parou tudo, né, de um dia para o outro, mas não foi só para mim, foi para todo mundo. Sim. E então, e hoje estou assim, eu estou conversando, fazendo as entrevistas pela ocasião dessa publicação desse livro sobre bullying. Esse livro sobre bullying eu acho que é muito importante porque é uma coisa que está acontecendo. Na verdade, sempre aconteceu. Assim, Sim, é que antes acontecia e não tinha nome, né? Mas verdade. hoje tem um nome. Mas sempre aconteceu. E que hoje está muito violento, né? Hoje está muito agressivo, porque a sociedade está vivendo na violência, na agressividade, e isso acaba acontecendo não somente nas crianças, como nos adultos, e você falou também muitos adolescentes, né? Porque hoje, na verdade, a criança começa a fazer parte das redes sociais e tudo isso muito cedo, né? É, Então, não tem um essa filtro, violência acaba né? sendo A criança não consegue ter um filtro do que é bom, do que é ruim. exatamente. A criança é pequena, ela não tem esse filtro, então ela acaba. Você sabe, né, que tudo aquilo que entra por imagens, né, visualmente, impacta muito o cérebro, né? E eles acabam, sem querer, incorporando tudo isso que eles veem na vida deles, né? E acabam agindo desse jeito, de maneira violenta, agressiva, né? Então, isso é uma coisa que está acontecendo e muitas crianças estão sofrendo, adolescentes e adultos também. E uma coisa muito séria que eu trato aí no livro, né, é o ciberbullying, né, o cyberbullying, né, Sim, porque as redes sociais têm aberto essa possibilidade e eu acho que isso é terrível, né, porque
você não sabe quem está do outro lado, né? Você não sabe quem está te agredindo, porque está te agredindo. Você não sabe se é adulto, se é criança. Enfim, todo esse problema que tem as redes sociais, a internet, tudo isso, né? E como que Então, isso é mais ou menos, assim, E como que bem você rápido, né? O que está pensou acontecendo. em produzir esse livro? Como que veio essa ideia de falar do bullying? Então, porque, na verdade, eu tenho visto isso acontecendo nas famílias, né? Que eu tenho visitado, nas famílias que eu atendo online, online depois que começou a pandemia, mas presencial anteriormente, eu faço consultas com os pais, eu tenho visto muito disso, né? Então, aí conversando com a editora, vendo o que poderia ser, quanto poderia ser um tema do próximo livro, né? Aí eu entendi que esse bullying era uma coisa que era interessante tratar, principalmente com a proposta do livro, porque a proposta do livro é ajudar os pais, né? É poder ser um livro simples, até um livro não é muito longo, mas a ideia é explicar para os pais o que é o bullying, como que acontece, como prevenir, como auxiliar, ajudar uma criança ou uma adolescente, enfim, ou um adulto que está sofrendo bullying, o que fazer, né, por essa criança, né, por esse adolescente, e não somente pelo adolescente ou a criança que está sofrendo bullying, mas pelo adolescente ou a criança que está praticando bullying, que ele precisa tanto de ajuda quanto o outro, né? Então, a proposta do livro é essa. Na verdade, os meus livros têm como objetivo esse, né? Poder ajudar os pais, poder orientar os pais, poder ter, assim, meio que um livro de cabeceira, sabe? Para você eh, recorrer quando você está com alguma dificuldade, né? Então, o objetivo é isso aí. Então, eu espero que ele possa ajudar mesmo os pais. Sim, eu acho assim super importante, super válido, né? Aqui no meu Insta, eu sempre dou muita dica para os pais de livros para eles comprarem mesmo. Porque a gente tem aquela ideia de que pai e mãe já vem pronto, né? Nossa, nasce um filho, nasce uma mãe. E eu acho que, gente, isso é a maior besteira que eu já ouvi na minha vida. Porque até eu começar a estudar sobre e entrar dentro desse universo, eu vejo quanto a gente tem para aprender. O quanto a gente vem enraizado ali, processos educacionais mesmo, dos nossos pais, das formas que eles nos educaram, que foram sendo repetidos de ano após ano. Né? Então, eu sempre falo aqui pro pessoal, gente, ó, quer educar melhor seu filho, quer aprender um pouquinho melhor sobre esse processo, não é feio a gente olhar e falar que a gente não sabe, né? Que a gente não tá sabendo como lidar com a criança. Muito pelo contrário, isso é incrível, tanto para o filho quanto para os pais, né? E buscar melhorias. E aí, assim, ter livros que tragam de maneira simples, que não seja somente para profissional, eu acho isso incrível. Quando eu compro algum livro aqui e eu vejo que dá para trazer para os pais, quando eu estou aqui no processo de orientação com os pais, a primeira coisa que eu falo, ó, tem esse livro aqui, compra. Ou até mesmo, às vezes, eu empresto, ó, vou te emprestar, você lê ele, se você quiser tirar ele xerox, sei lá, fazer qualquer coisa, lê. Não, nem que seja um capítulo, né? Porque pelo menos um capítulo, que é aquele que você se interessou pelo tema, você vai acabar tendo um pouquinho ali de aprendizado mesmo, né? E eu vejo que tem alguns pais que têm um pouquinho de resistência, tem outros que amam, e aí a gente vai fazendo ali, né, um trabalho com eles. Ô Cris, como que você enxerga a dificuldade que você vê do pessoal que você atende nesse processo educacional? Qual que você acha que seria a maior dificuldade que os papais têm aí de educar? Então, eu vejo isso, assim, aquilo que você falou é real. Eu creio que os pais têm que entender algumas coisas, né, quando eles se tornam pais. Primeiro que a gente precisa se preparar para ter um filho. É muita responsabilidade você educar um filho, tá? Os pais são responsáveis pela educação dos filhos. Acho que uma coisa que os pais parece meio óbvia, mas não é tão óbvia assim. Porque
por um lado, é aquilo que você falou. Ah, eu fui educada desse jeito e eu vou educar do mesmo jeito, tá? Porque errado ou não errado, eu tô aqui, eu sobrevivi, sabe aquelas coisas, eu apanhei muito e eu tô aqui, enfim, todas aquelas coisas. Então, é, você precisa aprender, se preparar para você educar o filho. Aqui é o que eu falei para você. Eu sou pai, eu sou responsável pela educação dos meus filhos. Sim. Eu quero, preciso saber o que eu quero para meu filho. E uma coisa que eu tenho visto é que muitos casais ou muitas meninas solteiras acabam engravidando sem nenhuma preparação e isso acaba trazendo dificuldade na hora de encarar a educação do filho, porque se encontram com uma responsabilidade, é um ser humano que reage, não é um robozinho, não é um boneco que você faz o que você quer com ele, ele tem reações e você tem que saber como lidar com essas reações. Outra coisa que os pais precisam entender é que cada filho é um filho. Então, você encontra muitos pais que falam, ah, imagina, eu tenho 2, 3 filhos, eu criei todos eles do mesmo jeito. Não, você não criou, não educou todos eles do mesmo jeito, porque você, como pai e mãe, você estava num momento diferente da sua vida, tá? Cada filho é um filho, cada filho você tem uma idade, cada filho é tem umas características, né? Sim. Você está financeiramente diferente, você está do ponto de vista emocional diferente. Então, não é assim. Eu educo todos os meus filhos do mesmo jeito. Não é. Quando você tem o primeiro, você não tinha nenhum outro filho, você não sabia de nada, você está aprendendo tudo. Quando você tem o segundo, você já tem a experiência do primeiro, só que você acha que vai ser tudo igualzinho que o primeiro, só que o segundo é diferente, então ele reage diferente. Então, não é simples assim, Não. entendeu? Então, o que eu tenho visto nos pais? Qual é a dificuldade que eu tenho visto? Em reconhecer que a grande mudança para a mudança das crianças, porque quando alguém vai procurar você como psicóloga, ou vai me procurar como a super nanny, ou como uma educadora para orientar os filhos, o problema para eles é o filho. Sim. Tá? Olha, meu filho está com esse problema, esse problema, esse problema. Só que a minha experiência, imagino que a tua também, é que a gente precisa começar com os pais. É. Não adianta eu querer mudar o comportamento dessa criança se eu não tenho um histórico dos pais, se eu não conheço os pais, não conheço qual é a época que eles estão vivendo, o relacionamento, enfim, todos esses conhecimentos. Então, qual é a maior dificuldade? Que essa foi a sua pergunta. É o pai reconhecer que Reconhecer. ele precisa mudar para que o comportamento do filho mude, tá? Não adianta eu querer mudar a criança se eu não mudo primeiro. Então, isso eu vi e eu continuo vendo que é a maior dificuldade dos pais. Reconhecer o erro. Eu preciso mudar para que meu filho mude. Eu vejo E também. quando eles veem isso acontecendo, eles ficam assim surpresos, porque a criança, quando você adulto muda o comportamento, a criança não tem problema em mudar o comportamento dele. Ele reage sempre de uma forma positiva. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas ele vai reagir à tua mudança de comportamento. Então, eu tenho sentido isso, tá? Uhum. E eu tenho pedido, sim, para Deus muita graça, muita sabedoria para falar com os pais, porque não é fácil você apontar, né, o dedo assim e falar, olha, você precisa mudar nisso, naquilo, no outro, né? Uhum. Mas as coisas têm acontecido, Deus tem me dado graça, sabedoria, e eu tenho ajudado bastante famílias, né? Sim, uma coisa que eu vejo muito é essa dificuldade mesmo dos pais aceitarem que eles erram como os pais. Eu vejo às vezes até na Ah, minha mãe, às vezes quando eu falo assim, nossa mãe, isso daqui, ó, você não acertou muito não. Aí ela fica, nossa filha, não fala assim que me magoa. Mas tá tudo bem, né? Eu acho que a gente precisa normatizar um pouquinho que tá tudo bem errar, a gente só não pode bater no mesmo erro o tempo inteiro, né?
E aí eu vejo o quanto ele se Exatamente. fere, enquanto isso dói, né? O quanto isso a gente precisa ter um pouco de tato para trazer, a gente precisa ter um processo. E aí eu vejo, pelo menos aqui na clínica, que muito deles têm uma dificuldade muito grande de aderir ao processo, de entender que eles não vão trazer a criança, que o processo vai ser terminado ali a partir do momento que a gente fecha a porta e dá tchau, né? Que é uma coisa que é constância, né? Precisa ter uma constância aí para a criança aprender, para os pais aprender, para a gente compreender todo esse universo, porque aqui na clínica eu faço bastante atendimento também com a criança. Não sei se aí com você tem esse encontro, né? Mas aqui na clínica eu faço muito o Sim. acompanhamento com a criança. Aí muitas vezes tem que trabalhar a regulação emocional, tem que trabalhar com eles um pouquinho as suas dificuldades, tem que trabalhar às vezes o vínculo da criança com o pai, da criança com a mãe. Sem dúvida. E que às vezes eu olho assim, até brinco, às vezes, ó, hoje a gente vai aprender um pouquinho como que é voltar a ser criança. Que daí tem criança que às vezes olha pra mim quando eu falo assim, olha, fulano, hoje eu vou chamar o seu pai pra gente brincar junto. O que que você acha? Meu pai? É, o seu pai. Daí eles olham pra mim e falam assim, mas o meu pai não senta no chão. Falo, não? Ah, então vamos ver se ele senta hoje. E aí abre ali aquela gama de possibilidades e a criança brilha os olhos porque ela tá tendo ali um encontro com esse pai, um encontro com essa mãe de uma maneira que talvez eles nunca tiveram, né? Coisa tão simples, que é uma brincadeira de jogo de tabuleiro, que é uma brincadeira de mímica, coisas pequenas, né? E aí a gente tem que estar fortalecendo isso para eles, né? O quanto eles têm essa dificuldade. Mas também depois que adere aí ao processo, é muito bacana. Pelo menos comigo eu amo. Daí eu falo, nossa, pronto. Agora eles estão junto comigo, né? Porque se não tiver também, não tem muito o que ser feito, né, Cris? Isso mesmo, né? Não sei se você tem acompanhado os programas e tudo isso aí, mas isso é a dinâmica do programa, né? Primeiro é você conhecer a família, ver quais são os problemas, conhecer o casal, falar com o casal, né? Apontar, né? As coisas que precisam ser mudadas, e depois é uma interação com a família, que eu acho que essa interação é importante, né? Isso que você está falando, eu faço sempre isso aí, a brincadeira juntos, o tempo juntos, a conversa, as refeições juntas, sentar no chão, brincar, sabe, jogar bola, brincar de boneca. Inclusive, eu tenho feito famílias assim, que tem 4, 5 meninas de filhos, sentar, fazer o pai brincar de boneca com as meninas também, sabe? Para aproximar. Então, isso aí, eu acho que a interação é fundamental. Você colocar a mão na massa, sabe? Você colocar, eles colocarem também com as crianças, com os pais. E hoje, Larissa, a gente tem essa grande dificuldade que são as redes sociais, que em vez de aproximar, elas afastam, não? As famílias acabam se afastando, ficando cada uma na sua individualidade, cada um brincando com seus colegas, Uhum. amigos de internet, né? Tanto adulto quanto criança, né? Porque não é somente com as crianças. Então, eu acho que é uma luta hoje, eu vejo isso, inclusive deve ser para você também na clínica, é, como você romper essas barreiras, né? Que hoje, naturalmente, por toda essa tecnologia, acontece nas famílias, né? Porque você vai num restaurante, você vê uma família almoçando, jantando juntos, está cada um com seu celular. Sim. Quer dizer, não tem diálogo, não tem pergunta-resposta, não tem um conhecer o outro, entendeu? Então, eu acho que hoje isso é uma luta, né? É, Para mim, eu sinto como uma luta, e inclusive deve ser para você também, né? sim. Então, fazer o pai vir, participar do tratamento do filho, do acompanhamento do filho, sentar no chão, não é fácil, não é fácil, Não, não, não. mas tem que ser feito. E sabe uma coisa que eu vejo também? É que muito desses pais que têm muita dificuldade em sentar, em brincar, tiveram pais que não faziam isso, né? Então volta novamente aí a repetição de comportamento, né? Então meu pai nunca sentou comigo, meu pai só me batia, meu pai só me criticava, e aí você olha
qual é o comportamento desse pai hoje? Fazendo o mesmo que o pai fazia com ele, né? Então eu sempre falo aqui pro pessoal que a gente tem que acolher, né, a nossa criança interior. Nós temos que acolher aquela criança que sofreu no seu processo educacional, porque a gente entende que hoje nós temos aí um boom de informação, né? Ó, tá eu e a Cris aqui conversando sobre educação, tem YouTube, tem séries na TV, né? Há uns anos, acho que o seu primeiro programa que lançou foi em 2006, Cris? Meu primeiro programa foi em 2006, isso. 2006, né? Então, assim, lá em 2006 já tinha um programa para orientação desses pais. Hoje nós temos um boom de informação. Temos livros, temos Instagram. Eu vejo que diariamente muitos profissionais capacitados aí da psicologia, da psicopedagogia, neurologista, psiquiatras, né, que vem aqui, conversa com o público, explica para o público. Então a gente tem muito mais informação do que a minha mãe, no caso, ou do que a minha Claro. avó, né? Então a gente tem que aproveitar essas informações para que a gente possa, então, desenvolver melhor essa criança, né? E aí eu utilizar o meu celular somente para, sei lá, fugir do meu mundo, fugir da minha realidade, não vai ajudar, né? E aí eu ensino o meu filho também a fazer o mesmo, porque eu sou um espelho para ele. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu me comporto, eu tô passando por Uhum. ele. Então não tem como eu chegar pro meu filho e falar para ele, não fala palavrão, se eu falo 24 horas palavrão dentro de casa, né? Então assim, acaba qual é o peso, né, dessa relação? Só você pode, né? Você tá ensinando pro teu filho isso. Então eu preciso começar a ensinar de outra maneira. Então eu sempre falo que tem alguns casos de pais que eu falo, olha, é importante você fazer terapia. É importante você também ir para um processo aí de psicoterapia, porque sozinho não vai funcionar. Porque é muito mais embaixo, né? Tem alguns casos que não. Tem alguns casos que você ali de orientação, de processo educacional, de orientar esses pais, de trazer ele para o atendimento, funciona e vai bonitinho. Tem outros casos que os pais não conseguem, né, ter essa coisa do desvincular dele quando era criança do filho, né? Então tem muito aquela coisa do não, aqui quando eu vou brincar com meu filho, eu ajo como se eu fosse a criança. E aí você acaba tendo mais uma briga entre os pais e o filho do que um processo aí de talvez de afetividade, né? Então é algo bem complicado. Mas sabe uma coisa que eu tenho uma dúvida? Eu acho que muita gente aqui deve ter. Como que era para você ali no programa fazer, conversar com esses pais, já que você estava dentro da casa deles, que é diferente do que a gente faz hoje, né? Tipo, eu tô aqui no meu consultório, vem quem quer. Ali também eles eram escolhidos, eles que pediam para participar, como que funcionava? Então, essa é uma vantagem, digamos, do programa, porque as famílias se inscreviam no Hum. SBT solicitando a ajuda da Super Nanny. E depois era feita assim, uma, um filtro, era passado um filtro e uma orientação de toda uma equipe de casting lá para selecionar as famílias. A gente tem que entender que era um programa de televisão. Então, um programa de televisão tem alguns requisitos, né? Que ele precisa ser colorido, movimentado, que possa atrair o público, né? Para poder assistir, para poder ouvir. Então, como que eram escolhidas essas famílias? Eram escolhidos assim os casos mais diferentes e os casos mais cabeludos, assim como eles falavam, sabe? Às Tá. vezes eles ligavam para mim e falavam, Cris, tem um caso ótimo aí para o Super Nanny. Eu já sabia que era uma criança ou uma família com muitos problemas, né? Então, essa era a seleção. O que acontecia? Essas famílias que chegavam ao programa, eles estavam num nível de desespero altíssimo, entendeu? Então, eles concordavam em se submeter não somente a uma orientação para mudar comportamento, etc. e tal, mas eles iam expor seus casos na televisão, tá? Então, não era uma coisa simples, é diferente quando eles vão para o teu consultório, você está sozinha aí com eles, e lá eles estavam expondo os problemas deles em televisão.
numa televisão, numa emissora, que ele alcança o Brasil todo, entendeu? Entendi. Então, o que acontecia? Quando chegava nas casas, porque era todo um processo também de orientação para eles, antes de começar o programa, tudo mais, né? Quando chegava nas casas, as famílias estavam desesperadas. Então, eu era a tábua de salvação, entendeu? Tanto é que muitas mães, principalmente mães, penduravam no meu pescoço, choravam quando eu chegava, sabe? Obrigada, graças a Deus, sabe? Assim, porque era um nível de desespero tremendo, entendeu? Então, por que estou te explicando isso? Porque isso abria a porta para que eu pudesse entrar nas casas dessas famílias, e eu pudesse falar aquilo que eu entendia que estava errado, entendeu? Entendi. Então, era todo um processo, a família já estava disponível para receber a televisão, as câmeras, é, elas estavam abertas, sabe, a ouvir falar. Então, isso facilitou a minha entrada, facilitava a minha entrada em cada uma das casas. E não foram poucas, foram 150 famílias, né, em todo o tempo que o programa foi ao ar. Então, não era fácil falar com os pais, exatamente pelo que eu te falei, né, porque os pais estão envolvidos em todo esse processo, tem todo um lado emocional, tem muita coisa de histórico deles, assim como você falou, né, de repetição, de educação que eles receberam, e é muito complicado você falar que está errado essa educação que eles receberam, né? Porque é pai, é mãe deles, enfim, tem todo um envolvimento emocional que é desafiador, né? Mas como eles estavam assim desesperados, é, eles aceitavam, entendeu? Ouvir. Mesmo assim, dessas assim, 150, teve dois casos, duas famílias, que eu não sei se você viu os programas, que eles não aceitaram as mudanças que eu propus. E a gente teve que parar o programa, teve que interromper, não parar o programa foi ao ar, os dois programas foram ao ar, mas interromper o processo de mudança na parte dos pais e na parte das crianças, porque teve duas famílias que não aceitaram, tá? Então, não era um trabalho fácil, mas era um trabalho, foi um trabalho que deu muito certo. Por quê? Porque como eu estava dentro das casas, eu estava junto com eles, eu ajudava eles a se posicionar com as crianças, entendeu? Ajudava as crianças e os pais a mudar o comportamento entre eles. Então, dava certo porque era isso que tinha que acontecer, entendeu? Então, é, não foi fácil, mas, mas deu certo, sabe? Sim. Eu aprendi também muito. Eu falo que todos esses anos, eu ensinei muito, mas eu aprendi muito também com as famílias, sabe? Assim, as dificuldades que estão nos casais, de, de entrar num acordo para educar os filhos, as dificuldades que tem as mães solteiras, as dificuldades que tem um pai que educa filhos sozinhos, porque eu já tive um caso de um pai que tinha ficado com 3 filhos. Então, eu vi muitas coisas assim que eu aprendi com eles, e eu aprendi como orientá-los também, entendeu? Então, foi um desafio e um aprendizado muito grande para eles e para mim também, sabe? Ai, De ligação, de conexão, de envolvimento emocional, porque você não tem como não se envolver emocionalmente, né? Quando você vê os problemas que levam os pais a agirem de tal ou qual maneira, entendeu? As feridas que os pais têm também por coisas de relacionamento com os pais deles também. Então, é um universo bem complexo mesmo. Mas é muito bom poder ajudar, sabe? Muito bom poder se eu ajudar. não me engano, tinha um caso que não foi de uma menina que a mãe tinha falecido e ela tinha que cuidar dos irmãos. Foi uma menina com 18 anos, faleceu a mãe e o pai em, com um ano de diferença. E ela ficou tomando conta dos dois irmãos menores. E foi muito difícil, né? Porque ela, com 18 anos, quando os pais morreram,
a família, os tios, queriam dividir os irmãos, sabe? Que um irmão foi para cá, fosse para casa de um tio, de outro tio. E a menina, ela não quis, ela não deixou que separassem a família, né? O Sim, que tinha ficado da família. Então, ela decidiu assumir a educação, a educação dos irmãos. Mas isso era um conflito, né? Porque eles não reconheciam ela como autoridade. Ela era irmã, não era mãe, entendeu? uhum. E o irmão, principalmente o irmão do meio, era muito rebelde. Ele enfrentava ela e tudo. Foi um desafio, mas foi bem legal. Tem um trabalho bem gostoso, viu? Agora, você sabe o que é interessante? Porque essa família, eu encontrei ela umas 2 vezes depois em alguns programas. Foi no programa da Hebe e também no outro programa do SBT também. Eles convidaram, porque foi um programa bem que marcou bastante, né? Sim. Tanto é que você está lembrando dele também, né? E eu conversei com a menina, né? A irmã mais velha, sobre isso, como tinha acontecido, porque quando terminou o programa, o irmão, principalmente o irmão, não tinha mudado muito. Ele não aceitava muito as mudanças de submissão, autoridade da irmã, de respeito, entendeu? Como irmã mais velha e tudo. Então, tudo bem, o programa terminou, tudo bem. É, e depois a irmã me contou que quando esse programa foi ao ar, e o menino se viu no programa, viu as coisas que ele estava fazendo, ele ficou super envergonhado, super envergonhado. E aí, ali, depois que ele se viu, aí ele começou a mudar. E começou a mudar o relacionamento dele com a irmã mais velha, com a irmã menor e tudo. Foi bem interessante. Isso ela me contou depois quando eu encontrei com ela. Nossa, e que desafio, né? Porque ali ela tá na É, sua adolescência, descobrindo tudo sobre a vida e de repente ela se pega numa responsabilidade de ter que educar, tremenda, né? né? Irmãos ainda, que não é nem filhos dela, mas são irmãos que aí tem aquela coisa do envolvimento, né? De você não saber nem como que você educa. Se você tem um filho com 18 anos, você se sente totalmente perdido. Imagina você ter irmãos para você cuidar, né? E eu penso, sabe, É, Cris, que deve ser uma realidade de muitas famílias depois dessa pandemia, né? Ou melhor, pois é, nesses 2 últimos eu anos, também porque acho. teve muito caso aí de pessoas que perderam pai e mãe com uma pancada de tempo pequena, né? Então, que foi o que aconteceu com ela. Porque além da dor, da perda, né, que foi mãe e pai, com 1 ano de diferença, ela teve que enfrentar essa responsabilidade. Que, na verdade, ela foi que quis, né? É, para não separar a família. Mas era muita responsabilidade, porque era comida, era escola, era relacionamento, era a parte emocional, que também os irmãos estavam sentindo falta da mãe, do pai, entendeu? Então, era é, a falta de obediência, lógico, né, da parte dos irmãos, que não via ela como autoridade na vida deles, entendeu? Então foi um desafio realmente, mas foi muito bom, foi um trabalho muito bom. Ela colaborou muito, sabe? Era uma moça, uma menina super joia, sabe? Assim, com um propósito assim muito forte de manter a família unida, sabe? E superando, né, a dor da perda dos pais também, um atrás do outro. Mas foi bem interessante, bem gostoso. Ai, que legal. Eu achava incrível, sabe? Assim, nossa, até hoje o carrinho que você usava lá é o carro da Super Nani, né? Pois é, mas é engraçado porque ele foi o carro da primeira temporada só. E esse carro ficou marcado Ficou. como o carro da Super Nani, entendeu? É, mas não é. Foi só na primeira temporada. Ô, Cris, eu vi uma vez você no Danilo Gentili e você, acho que você comentou, se eu não me engano, que você não foi a primeira pessoa que foi cotada para ser a Super Nanny, né? Teve outras Não, profissionais e aí não deu sim. certo, não foi? Mais ou menos assim? Então, aí você fala aqui no Brasil? É, aqui no Brasil. Então, porque quando o SBT comprou os direitos para produzir esse programa aqui,
esse programa originalmente é em inglês. E tem a primeira Super Nanny que é inglesa, né? Que é a Joe Frost, né? Tá. Então, esse programa, o SBT comprou esse programa e veio aqui para o Brasil. Só que o SBT não tinha alguém para fazer o papel de Super Nanny. Então, eles começaram a procurar alguém, fazer testes. E eles fizeram um teste, depois eu fiquei sabendo que eles fizeram como uns 50 testes, porque eles fizeram teste com psicólogos, fizeram teste com atores, atrizes, né, com médicos, e nada dava certo, nada era o perfil que eles estavam precisando, né, para fazer de Super Nanny. Então, a produção entendeu que eles tinham que procurar entre educadores, sabe, pessoas que tivessem acostumadas a interagir com as crianças. E aí eles começaram a procurar em escolas. Aí foi que eles chegaram na escola onde eu estava trabalhando, e então o pessoal aí achou que eu podia ter o perfil para fazer isso, e eles me convidaram para conhecer o programa e fazer um teste comigo também, entendeu? Uhum. Então, na verdade, eles tinham procurado bastante e não encontravam no perfil que eles queriam. Tá? Mas, além do mais, o Super Nanny, o programa, ele está no mundo inteiro. Ele tem mais de 20 países que eles produzem, né, esse programa, né, com essas características também, né, baseados no programa original, original assim, no primeiro programa que foi inglês, né, da Grã-Bretanha. Que legal. Não, eu não consigo imaginar outra Super Nanny a não ser você. Porque casou tão certinho, parecia que tinha sido escrito para você. Sim, era uma coisa incrível. Pois é, pois é. Você sabe que eles me convidaram para conhecer o programa, que eu não conhecia. Aí eu assisti o programa, gostei da proposta, e eu falei, tudo bem. Então ele falou, então, tá bom, vamos fazer um teste. Aí qual foi o teste? Eles tinham uma família que tinha se inscrito aí para um programa, e aí eles me apresentaram a família, me levaram na casa deles, era uma mãe com duas crianças, falando, olha, ela está com esse problema, então você entra lá e resolve. Então, esse foi o teste. Me largaram lá dentro para resolver o problema. Jogou. Aí eu conversei com a mãe, tudo, e aí eu consegui resolver o programa. O problema, né? E aí, quando a gente terminou, eu tinha uma diretora que estava comigo, uma diretora de externa, né, para gravação externa, fora da emissora, e ela ligou para o SBT. Aí ligou para o SBT e falou assim, exatamente o que você falou. Nós achamos a Super Nanny, ele falou, sabe? Então, foi uma coisa muito de Deus, assim, uma coisa totalmente inesperada, porque eu nunca tive contato com televisão, não foi uma coisa que me interessou, nem, Sim. sabe, a minha área era educação, sabe, assim, crianças, famílias, e só, tá? Mas Deus abriu essa porta e deu tudo certo, né? Não, e assim, aconteceu porque tinha que acontecer, né? Porque você não estava procurando, não foi uma coisa, você foi lá, procurou, e aí pronto, você conseguiu passar, né? Foi uma coisa que caiu nos seus braços, era para ser você. Exatamente. E qual foi a porta, essa que eu vi, sabe, muito boa? Que através da televisão, a ajuda chegou a muita gente que eu não teria tido acesso, né? Sim. Então, através da televisão, foi para o Brasil todo, entendeu? Porque o SBT chega no Brasil todo, entendeu? Então, eu fiz eu visitei famílias no Nordeste, sabe, em lugares assim bem bem longe da capital, e o programa estava aí, as famílias conheciam, entendeu? Então ele alcançou muito mais gente, sabe? Que isso eu acho que foi é, uma coisa importante do programa, né? Nossa, muito, muito importante. Eu acho que ainda mais em 2006, né? Uma época assim que as pessoas estavam totalmente perdidas. Se hoje tem muitos papais perdidos aí com esse processo educacional de não saber como lidar, eu vejo aqui na clínica diariamente quando entram pais novos aqui querendo, Larissa, ó, tô enlouquecida, eu não sei o que fazer. E aí, na hora que você vai, tipo assim, vamos lá, vamos entender o que tá acontecendo. E é algo assim, eu acho totalmente inovador. Eu acho que
que se colocasse hoje o programa novamente ao ar, nossa, ia dar muito bom, porque eu acho que as pessoas precisam, tem essa necessidade, né? Tem gente que não gosta de ler, né? Tem gente que gosta de ver ali na prática. Muita gente, A minha mãe muita fala que gente, ela né? usava muito com meu irmão, o mais novo, porque eu tenho 28 anos, vou fazer 29, né? E o meu irmão mais novo tem 17. Então, na época que ele tava pequenininho, ele dava muito trabalho, né? Que nem você falou aí. Não tem como você educar os filhos da mesma maneira. Cada um vai ser educado de um jeito. Então, tipo, eu era mais velha, minha mãe me educou de um jeito. Aí o meu irmão, Vinícius do meio, ela educou de outro, porque ele era completamente diferente de mim. E o Gustavo, ela conta que ela usou várias técnicas, da técnicas do tapetinho, do cantinho do pensamento, né? Que ela colocava para ele e disse que funcionava muito. Ela adorava, foi muito bacana. Mas, É Cris, isso mesmo. me conta, quando você. Larissa, Oi. meu marido tá me trazendo o carregador. Eu esqueci de conectar aqui, porque está Ah, acabando minha bateria. Peraí que eu vou conectar já já. tá Já bem. já estou conectando. Só me dá um segundo, tá? Claro, Para não, fica não à cair a vontade. ligação. Ai, menina, mas ó, esse Estou celular, se a gente conectando, já prestar já. atenção, ele acaba rapidinho. Peraí. Pronto, conectado já tá. Ai, que bom. Ainda bem que ele te ajudou. Ah, então eu comecei a ver que estava caindo, que estava diminuindo a bateria, eu pedi para ele logo em seguida. Já conectei. Tá bom. Ai, que bom. Pode me falar, desculpa, tá que eu interrompi. Não, imagina, eu ia falar para você se todas aquelas técnicas que você utilizava lá atrás, você ainda utiliza hoje nos seus atendimentos com esses pais? Ou teve algumas que você Eu utilizo, o, o que eu utilizo, Larissa, é o princípio. Ai, caiu. Gente, acho que a Cris caiu. Vamos esperar ela. Que deve ter dado algum probleminha na internet. Tô adorando, vocês estão interagindo muito. Gente, a Cris caiu. Eu vou esperar um pouquinho para ela entrar novamente, pra gente poder finalizar daqui a pouquinho, tá bom? Olha, eu tô vendo aqui os comentários de vocês. Ai, que incrível. Saudades desse programa, né? Eu amava. Gente do céu, eu adorava. Assistia muito com os meus pais. E a Jéssica falou que ia ser demais, ajudaria os professores também. Sim, eu acho que é muito importante ter esse processo aí. Calma, gente, que a Cris já volta. Deixa eu procurar aqui. Obrigada, Nai. Nai, maravilhosa mesmo, Nath. Nossa, nem acredito que a Cris tá aqui com a gente. Deixa eu colocar aqui para eu chamar ela de volta, para eu convidar ela. Mandei um convite já para ela. Vamos esperar que eu acho que logo ela já entra novamente. Gente, se eu não me engano, a Cris tem um instituto. Vamos, na hora que ela voltar, eu vou perguntar novamente aqui. Ela, se eu não me engano, ela tem um instituto onde ela dá palestra, dá cursos. Se eu não me engano, pelo que eu dei uma pesquisada, ela tem um instituto com o nome dela. Minha mãe aqui, gente, falando que ela e o Gustavo, que é o meu irmão que eu contei aqui pra vocês, estão rindo bastante porque resolveu muito. Minha mãe usava meu irmão de cobaia. Ai, deixa eu ver se a Cris aceitar. Vamos ver. Ah, vamos ver se eu consigo aceitar pra Cris entrar. Teve o convite. Será que eu vou ter que finalizar e chamar ela novamente? Sumiu. Opa, acho que.
Oi, oi, Voltou! peraí, Não, o pessoal tava aqui peraí, todo peraí que eu tô... doido. Cadê a Cris? Pede pra ela voltar. Tá me vendo agora? Tô te vendo, te ouvindo perfeitamente. Que sufoco. Eu não sou muito craque nessas coisas de tecnologia, viu? Desculpa, Ah, imagina! pode falar, Clarice. Não, aqui já teve vários comentários. O pessoal falando assim que queria que o programa voltasse, se não tem possibilidade de voltar. Até minha mãe veio comentar aqui falando: ai, tô rindo muito aqui com o seu irmão, mas resolveu, né? O cantinho do pensamento. Ai, Então, eu acho que muita gente está perguntando se o programa não volta, tudo. Eu acho que foi uma fase, foi um ciclo, tá? É, não tem nenhuma proposta, nada. Eu estou colocando, eu tenho um canal de YouTube, né? Onde tem orientações, Cris Poli responde, respondendo pergunta dos pais. Agora tem outro canal que as pessoas pediram, que se chama Bater Papo com Cris Poli. Então, eu tenho, através do Instagram, eu passo muitas orientações, tudo. Eu acho que aquilo foi um ciclo, foi uma porta aberta para alcançar muitas famílias, né? E eu estou disponível, né? Eu faço consultas online, presencial. Eu fazia muitas palestras até começar a pandemia, né? Agora parece que está começando a solicitar palestra, mas mais para o segundo semestre. Então eu vejo que é outra fase agora, né? sim, Teria que começar tudo de novo porque os problemas são diferentes, né? são. Mudou, né? Tem a tecnologia, né? Mudou. Celular, tudo isso você falou que naquela época os pais estavam perdidinhos. Eu acho que hoje estão perdidinhos também, viu? Também. Porque eles não sabem muito o que fazer, viu? Mas Não é. sabem. Não sabem como colocar limites, sabe como colocar uma rotina nas crianças. As crianças estão desafiando muito a influência da internet, das redes sociais, dos vídeos, é muito forte nessas crianças, sabe? E os pais não estão sabendo muito como lidar com isso, sabe? Então, acho que precisam de ajuda, sabe, mesmo. Sim. Mas eu estou à disposição naquilo que eu puder fazer. Só chamar, né, Cris? Só chamar a Cris. Você, Ô, Cris, eles perguntaram se você dá curso. Se eu não me engano, você tem um site, não tem? eu tenho um site, tinha cursos online que eu acho que terminaram esses cursos agora, tá? O que tem esse canal do YouTube, onde você pode acessar todos as perguntas que os pais faziam como consequência desse curso, Uhum. né? Então, as respostas estão todas lá. E lá, aqui no Instagram, semanalmente, eu coloco orientações que têm a ver com aquele curso que eu dava. Então, nesse momento, eu não estou dando curso, mas eu estou disponível para responder perguntas. Isso que eu faço mesmo. E essas consultas online. Tá? Eu tenho tido avós que têm vindo fazer consulta, porque não sabem muito bem o que fazer com os netos, que ficam sob cuidado deles, né, quando os pais trabalham, Sim, que esse é outro desafio que a gente tem hoje em dia, né? Então, a minha, a minha, a minha disposição está ali. E as palestras, a única coisa que eu falo sempre para os pais, que é, não é só para assistir as palestras, para assistir os programas, porque os programas estão disponíveis no YouTube. Então, quem quiser assistir, você pode ligar, coloca Super Nani e vão aparecer os programas. Orientações que eu dou, tudo. O que os pais precisam é colocar em prática. Tá? Aquilo que eles ouvem, eles têm que colocar em prática. Porque o pai, muitas vezes, ele ouve, ouve, concorda, concorda, mas quando vem para colocar em prática com os filhos em casa, eles acabam tendo dificuldade, né? sim, Então, aquilo que eu falo para os pais, não é somente ouvir, mas colocar em prática, tá? Estabelecer uma rotina, escrever uma rotina,
transmitir para os filhos, cumprir essa rotina, brincar com as crianças, sentar no chão, mas colocar em prática, sabe? Não é inventar desculpas. Ah, porque eu estou cansada, ah, porque eu cheguei tarde, ah, porque meu filho não quis, entendeu? Então, os pais precisam colocar em prática. É aquele desafio que você tem também na clínica, sabe? Sim. Colocar a mão na massa e mudar. E é isso que E faz a fazer essa mudança, mudança. né? Eu acho que a gente aprende todos os dias. Que nem esses tempos atrás, eu sempre pensei, desde quando eu comecei a estudar sobre o processo educacional, a psicologia infantil, eu tive que mudar muito a minha percepção de educar, a minha forma de educar, né? Eu brinco que eu tenho Claro, certeza que hoje eu não tenho filhos, mas eu tenho certeza que quando eu tiver, eu vou ter que mudar muitas outras coisas, porque daí eu vou estar ali não como uma profissional, mas como uma mãe, né? Então são mudanças que a gente tem que estar aberto para essas mudanças. E não adianta você ficar só se lamentando, dizendo: "Ai, meu filho faz isso. Ai, meu filho faz aquilo", sendo que você é o espelho para essa criança. Você é o primeiro mundo que ela conhece, né? Então eu acho que a mudança, ela primeiro precisa, como você mesmo disse, acontecer com esses pais. Eles precisam ir atrás dessa mudança para que a nossa educação infantil mude. Porque é através das crianças que nós vamos ter aí adultos mais conscientes, adultos mais educados. Hoje em dia a gente vê brigas entre as pessoas com tanta falta de respeito, porque cada um pensa diferente do outro, né? E aí isso me chama tanta atenção, porque eu penso assim, caramba, se as pessoas não pensassem diferente, a gente não teria tanto filósofo, a gente não teria tanto. Talvez a gente teria somente Freud aí como pensador da psicologia. E foi através das pessoas pensarem diferente, né, que tivemos todos os outros autores aí de teorias que trouxeram, e cada vez mais a gente vê aí as pessoas tendo essa mudança, né? Então a gente precisa acordar um pouquinho para essa realidade, né, Cris? que estar disponíveis e dispostos a mudar, Isso. tá? Estar dispostos a mudar. É que hoje tem muitos desafios, né, Larissa? Porque tem muitas situações de famílias diferentes, né? Com relacionamentos diferentes, com filhos que convivem com pessoas diferentes, que estão em mãos de pessoas que não são da família para serem educados. É bastante É, complexo, sabe? Por isso que não dá muito para generalizar, sabe? não. Ah, faça isso, 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 porque as situações familiares são bem diversas hoje, sabe? E então você tem que pegar a família, ver qual é o histórico, ver qual é a composição, qual é o relacionamento. Hoje tem muitos casais separados que convivem com outras pessoas, então as crianças convivem com padrasto, madrasta, entendeu? Então é complexa a coisa, que vem com outro histórico, com outros hábitos e que também não são os filhos, por mais que eles amem, não são os filhos, é diferente, entendeu? Então, tudo isso tem a ver e influi na Na educação educação. dessas crianças. Como esses adultos se relacionam com essas crianças, como as crianças se relacionam com esses adultos. Tem muitos casos de casais separados, que o homem volta a casar, a mulher volta a casar, e aí o pai não quer aceitar essa madrasta, o pai não, a criança não quer aceitar essa madrasta ou esse padrasto. Você não é meu pai, você não é minha mãe, você não manda em mim. Tem muito, é bem complexo, bem É. complexo, bem Tanto que complexo. às vezes tem algumas Então, pessoas que fazem perguntas aqui no Instagram e muitas vezes a gente fica preso ao que responder, né? Porque você tem que saber todo de um contexto familiar, de uma estrutura, do que essa criança está inserida para você poder dar a melhor orientação, né? Então não é tão simples assim. Pegar o que é isso? não é tão, não é tão generalizado, Não. sabe? Olha, em tal caso você age assim. Não, porque tem as nuances, tem as situações particulares, entendeu? Sim. Então, não dá para dar, como eu falo assim, não dá para dar receita de bolo que vai sair bem, tá? Porque cada um é cada um e precisa de um atendimento individualizado, né? Perfeito. Então, é esse desafio que a gente está enfrentando. Ah, é verdade. Cris, eu tô muito, mas muito feliz
por você ter aceitado o convite. Que troca gostosa, sabe? Assim, nossa, eu tô realizada. Espero que a gente possa aí Que bom. fazer várias e várias mais. Se você quiser, também podemos fazer uma para falar unicamente do seu livro. Pessoal, me corrija se eu tô errada. A Cris perdeu o Instagram dela, não foi, Cris? Hackearam o seu Instagram antigo? Foi. Hackearam o Instagram antigo e agora tenho esse Instagram novo, que é Cris, Poli, oficial. Esse é o Instagram novo. O Instagram antigo foi hackeado e aí a gente teve que começar tudo de novo. Exatamente. Então, gente, vão lá, sigam a Cris, entra no YouTube, vê os vídeos dela. Aprendizado nunca é demais, né? A gente precisa aprender todos os dias. Eu estou, assim, com meu coração muito contente, muito feliz. Confesso que eu fiquei um pouco ansiosa antes. E eu ficava assim, gente, como, né? Mas, ai, aconteceu tão lindo. Você é uma pessoa de luz, viu? Parabéns aí. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Estou feliz. Deixa, deixa eu só passar os meus contatos, Claro. porque se tiver alguém que quer fazer uma consulta, Tá. ou online, ou presencial, pode entrar no e-mail consultas, no plural, consultas@crispoli.com.br e falar com a Luciana. A Luciana é minha filha, ela tem a minha agenda e ela organiza as consultas, tá? Ela vai dar todas as informações necessárias. Consultas, no plural, crispoli.com.br. Se alguém quer uma palestra, ou que eu participe de um evento, de um congresso de educação, das escolas, com os pais, então, para entrar em contato com o Esteban, que você entrou em contato com ele, o contato, no singular, crispoli.com.br. Ele cuida da minha agenda de palestras, eventos, escolas, igrejas, tudo mais, tá? Tá bom? E depois tem os canais do YouTube, né? E esse Instagram que está disponível. Ai, Foi um prazer falar com você, viu? obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Cris. Olha, só vi elogios aqui do pessoal, né? Nossa, que delícia, foi muito bom. E a gente pode marcar aí uma próxima, né, para falar do novo livro da Cris, que eu vou comprar, que eu quero ler para a gente poder conversar sobre ele, né? Que é um tema super Tá bacana, ótimo. super legal. A gente precisa, sim, estar atentos, os papais aí, para ver se o filho está ou não passando por isso, porque quando a gente descobre a tempo, tanto a criança que está passando pelo bullying, quanto a criança que está fazendo bullying, dá pra gente intervir aí de maneira incrível e fazer a mudança acontecer de fato, né? Mas muito obrigada, Cris. Isso Um mesmo. beijo para você, Beijo sucesso. para você, beijo para as pessoas que estão assistindo, beijo para a Suzy, a minha amiga que entrou aí também, tá? Um beijo para vocês. Beijo, Obrigada, viu? gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau.